Vamos ler então a escritura muito conhecida por nós, Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Que o Senhor abençoe a sua palavra e nos ajude mais uma vez. Pode assentar, meus irmãos. Nesta noite, gostaria de falar sobre o tema: os trovões falaram da terra. E aqui, em Apocalipse capítulo 10, nós vemos que João, que o irmão Brana diz, na mensagem Apocalipse capítulo 4, segunda parte, no parágrafo 41, o irmão Brana diz: encontramos então que João era um tipo de cada verdadeiro crente que será convocado para o alto por Cristo. Então, sabemos que nestes últimos dias, Deus tem este ministério, e este ministério, ele foi representado por João, lá na ilha de Patmos, aonde João ouviu a voz, o convidando, convocando a subir. Ele ouviu uma voz. E somente o eleito pode ouvir essa voz, porque é a voz da revelação, certo? E ele então teve que subir mais alto, isto quer dizer, acima das eras. Quando terminou a era de Laodiceia, primeiro ela termina para o eleito. Quando nós chegamos na sétima era da igreja, a era do amor fraternal, a era do movimento pentecostal. Então, esta era de Laodiceia, ela primeiro termina para o eleito. Para este eleito, este crente verdadeiro, cada verdadeiro crente, que ouviu este chamado, suba aqui, suba mais alto. O eleito ele vem subindo, né, durante as eras. Na primeira era, fé, virtude, ciência, temperança, paciência e amor fraternal. Então ele vem subindo, é uma escada. E quando chega lá na sétima era da igreja, então, este crente que é tipificado por João, ele ouve essa voz: suba aqui na pedra de coroa, suba aqui no topo da pirâmide, suba mais alto. Ele tem que ser convocado para subir na pedra de coroa, lá na pedra de coroa. Por isso que os pentecostais, eles não puderam crer no ministério do irmão Brana, no ministério do sétimo anjo, porque eles não ouviram a voz. Todos aqueles que ouviram a voz, são aqueles que puderam subir mais alto, ir acima de Laodiceia, sabendo também que Laodiceia, esta última era da igreja, ela vai até o final. Ela vai até o arrebatamento, até a grande tribulação, né? Para o mundo. Mas para o eleito, quando o eleito sobe lá na pedra de coroa, então a era de Laodiceia termina para o eleito. Para cada verdadeiro crente que ouviu a voz, que foi convocado. Por isso você tem que, pegando as mensagens, os títulos que o pastor Osmar pregou, desde lá do ano 2000, você vai ver todo o caminho
que Deus fez com a igreja, foi o mesmo caminho que Deus fez com João, lá na ilha de Patmos. Certo? Primeira coisa que Deus mostrou para nós, no ministério do pastor Osmar, no ano 2000, foi que a era de Laodiceia terminou. Tinha que terminar a era de Laodiceia para o eleito. Nós tínhamos que ver estas coisas. Nós tínhamos que ser revelados nisto. E então foi mostrado isso para nós. Agora, cada verdadeiro crente, meu irmão, ele é convocado a subir mais alto. O irmão Brando diz aqui, ó, Apocalipse capítulo 4, segunda parte, 41. Ele é convocado para o alto por Cristo. Por isso que você vê na estatura ali de um varão perfeito, você vê lá que o Espírito Santo está entre as eras e a pedra de coroa, né? Porque ali está Cristo, ali está o Espírito Santo chamando o eleito, o crente verdadeiro da era, do tempo que nós vivemos. E este crente verdadeiro, então, ele vai ouvir a voz. Certo? Então, aqui em Apocalipse 10, a primeira coisa que João ouviu foi a voz dos 7 trovões. A primeira coisa. O que chama João é a voz dos 7 trovões. É o que chama o eleito. É o que convoca o eleito. É a santa convocação. Suba aqui e mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer. Por isso que João, ele não é apenas uma pessoa. Este ministério de João, ele representa cada verdadeiro crente, cada um de nós, que pudemos também ouvir a voz. Certo, meus irmãos? É Deus tratando com indivíduos, não com grupos, mas cada verdadeiro indivíduo, cada verdadeiro crente. E nós temos que ser felizes por isso. Nós estamos aonde estamos hoje porque você ouviu a voz. Certo, meus irmãos? Não é questão que você ouviu a voz humana do homem, mas você viu a voz da revelação através do homem. É esta voz que eu estou falando. Não é a voz natural. A voz dos trovões não é a voz natural. A voz dos trovões é a voz de Deus. É a voz do Espírito Santo. É a voz da revelação. É a voz que quando João foi escrever aquela voz, Deus falou, não. Para, João. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, isso quer dizer que João ouviu as vozes dos 7 trovões. É isso que eu quero mostrar nesta noite. Que o eleito, ele ouve esta voz, ele conhece essa voz, é a voz da revelação, é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz da revelação. É o que te dá segurança, é o que te dá vida, é o que te dá paz, é a voz que o Senhor Jesus falou assim, meus irmãos. Você vai ligando, você vai lá no Apocalipse, depois você volta lá em Mateus. É a mesma voz que o Senhor Jesus falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É esta voz que eu estou dizendo nesta noite. As vozes dos 7 trovões. Certo? Você tem que observar a voz dos 7 trovões. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas.
Por que que o João não podia escrever a voz dos 7 trovões? Por quê? Para. Pensa um pouquinho. Por que que João foi proibido de escrever aquela voz? Porque é uma revelação. A revelação não está escrito. Os 7 trovões não foram escritos. Porque a revelação é Deus falando com o eleito. É Deus tratando com a sua ovelha em particular. Não tem como interpretar aquilo, irmãos. É Deus que revela o indivíduo. É Deus que mostra o certo e o errado para o indivíduo. Por isso que o eleito não pode ser enganado. Por quê? Porque o eleito, ele conhece a voz. Ele identifica a voz. Você vai lá em Jesus, lá nos dias de Jesus, Anás e Caifás foi no que estava escrito na lei de Moisés. Não é verdade? Eles foram no que estava escrito. Ó Senhor, eles pegaram aquela mulher, né, no ato do adultério e levaram diante de Jesus. Jesus agachado lá, os irmãos conhecem a história. Ó, por quê? Eles queriam pegar Jesus. Com a lei. Pegar Jesus com o que estava escrito. Esta mulher foi pega no ato do adultério. E a lei, está escrito, a lei de Moisés, diz que ela tem que morrer, tem que ser apedrejada. O que tu dizes? Jesus quietinho, simplesmente olhou para eles e falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, por isso que a revelação, ela não pode ser escrita, porque Satanás usa o que está escrito. Satanás usa o que está escrito. Quando Jesus foi levado lá no deserto para ser tentado, o que Satanás usou? Está escrito: lança-te daqui abaixo e dará ordem aos teus anjos, para que não lhe aconteça mal algum. Então Satanás usa o que está escrito. Irmão, Satanás pega a Bíblia, o que está escrito, e interpreta. Traz interpretação, traz dúvida, traz uma má aplicação da palavra de Deus. Satanás, ele pega o que está escrito. Mas os 7 trovões não foram escritos. Por isso, 7 trovões é algo que Deus trata com o eleito. Só o eleito, irmãos. Só o eleito tem essa revelação na sua alma. Só o eleito. Isso é seu. É um presente de Deus. É algo que Deus não tem como você colocar lá dentro. Não tem como, meus irmãos, você colocar aquela voz que fala com você. Esta voz que vai te levar no arrebatamento. É esta voz. É esta voz dos 7 selos revelados, dos 7 trovões revelados, que vai te convocar a subir no dia do arrebatamento. É ela que vai te levar. É ela que vai me levar. Certo, meus irmãos? Agora, irmão Brana, na mensagem, senhores, é este o tempo? 1962, parágrafo 305. O irmão Brana diz: preste atenção, irmãos. Observem onde estavam as vozes dos trovões. É isto que eu quero trazer para a igreja, nesta noite. Para cada um de nós. O eleito tem que observar onde está a voz dos trovões. Porque João ouviu a voz. E o eleito, ele tem que ouvir a voz. E o eleito, ele tem que observar onde esta voz está. Porque esta voz
Quando ela manifestou na terra. Ela manifestou nos dias da voz do sétimo anjo. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. E o anjo que havia estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra, o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Então esta voz manifestou nos dias da voz do sétimo anjo. A voz do sétimo anjo ia tocar a voz dos sete trovões. A voz do sétimo anjo era a voz dos sete trovões. Por quê? Porque o irmão Branco diz aqui: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, quando ele pregar a sua mensagem. Qual foi a mensagem do irmão Branco? Primeira etapa, não foi a mensagem do sétimo anjo. Segunda etapa, não foi a mensagem do sétimo anjo. O irmão Branham diz que a primeira e a segunda etapa é para atrair a atenção das pessoas para a mensagem. Por isso o irmão Branham vem e mostra que a terceira etapa foi a mensagem do sétimo anjo. A trombeta do sétimo anjo foi a terceira etapa. Certo? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, quando ele pregar a sua mensagem, quando ele pregar a revelação dos sete selos, quando ele pregar a terceira etapa, cumprir-se-á o segredo de Deus. O que é o segredo de Deus? O que vai acontecer quando o irmão Branham pregar a revelação dos sete selos? O que aconteceu, meus irmãos? Quando o irmão Branham pregou lá, no dia 17 de março de 1963, até o dia 24 de março de 1963, quando o irmão Branham pregou a revelação dos sete selos, quando o irmão Branham pregou o sétimo selo, estava cumprindo o segredo de Deus. O segredo de Deus é o sétimo selo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, quando ele pregar a sua mensagem, vai se cumprir o sétimo selo, o mistério de Deus. Então, quando o irmão Branham pregou o sétimo selo, naquela semana, Deus estava cumprindo o segredo de Deus, o mistério de Deus. Porque quando o irmão Branham pregou o sétimo selo e Deus cumpriu o mistério de Deus, o irmão Branham estava revelando todos os sete selos. Por isso que o irmão Branham não podia falar nada naquele dia, porque era o selo que estava cumprindo no dia. Era o mistério de Deus que estava sendo manifestado no dia. Irmão Branham então não podia explicar. Mas o acontecimento, o cumprimento, aquela semana, a nuvem que veio sobre o Monte Pôr do Sol, no dia 28 de fevereiro de 1963, você vai ver, meu irmão, que Apocalipse 10, 7, era o sétimo selo. Está certo isso? Eu sei que vocês creem nisso, porque o pastor Osmar já
cansou de pregar isso para nós. Eu vou citar o parágrafo aqui que vocês vão saber disso. Né? A festa das trombetas, parágrafo 264, no aplicativo da palavra original. Né? Na tradução de Goiânia, no livro, é o parágrafo 229, que o pastor sempre fala nas suas mensagens. Mas no aplicativo, no celular, vai estar no parágrafo 264 da mensagem A Festa das Trombetas. Então, quando você vai lá, isso que eu estou dizendo aqui, ó, que o segredo de Deus, o mistério de Deus era o 7º selo, é porque o pastor Osmar mostrou isso aqui para nós. Explicou isso aqui. Senão eu não sabia. Senão ninguém sabia. Porque o pastor Osmar teve o ministério de João. Para poder profetizar outra vez. Para poder explicar o que o irmão Brana não podia explicar quando Deus estava cumprindo o mistério de Deus. Irmãos, é maravilhoso a gente. Vai acostumando, irmão, que nós vamos falar isso na eternidade. Certo, meus irmãos? Certo? Lá nós vamos ter todo o tempo do mundo. Não estaremos mais em corpos mortais, cansados, com sono, com fome. Mas lá nós teremos todo o tempo do mundo para nos deleitarmos na palavra de Deus, nessas coisas maravilhosas, nesta tão grande nuvem de testemunhos. Então, o irmão Brando diz aqui: olhem, quero dizer uma coisa a mais. Atentamente agora, presta atenção nos detalhes. Atentamente, fiquem atentos, meus irmãos. O profeta estava lá no púlpito, lá em Jeffersonville, Indiana, no dia 19 de julho de 1964. Irmão Branham já tinha pregado a revelação nos 7 selos. Cristo já tinha vindo na nuvem, dia 28 de fevereiro de 1963. Irmão Branham já tinha revelado 7 selos. Já tinha cumprido. Já tinha acontecido. E então o irmão Branham está lá no púlpito agora, no dia 19 de julho de 1964, lá em Indiana, lá em Jeffersonville. O irmão Branham diz aqui, ó: quero dizer uma coisa a mais. Pensa aquela igreja do irmão Branham ali, meus irmãos. Deus encarnado. Deus no homem. Manifestado. Ele manifestando a palavra da hora, Apocalipse 10, 1 a 7. Os trovões falaram através do 7º anjo. Observe onde os trovões falaram. E então o irmão Branham fala para a sua audiência, atentamente agora. Não percam. Aí o irmão Branham fala assim, ó: não percam isto. Agora eles perderam. Eles perderam, irmãos. Que culto abençoado. Eles não puderam ouvir o irmão Branham. Talvez estivessem cansados, com sono. Não é fácil. Não sei se era uma sexta-feira, um sábado, um domingo, não vi. Mas o irmão Branham notou e avisou a audiência. Irmãos, atentamente agora, fique atento. O irmão Branham sempre falava, eu queria que aparecesse alguém que dissesse: eu vejo, irmão Branham, alguém que pudesse ver o que o irmão Branham estava, a voz dos trovões. O irmão Branham queria que as pessoas ouvissem a voz dos trovões, porque o irmão Branham revelou os 7 selos. O irmão Branham revelou os 7 trovões. Está tudo revelado lá, diz o irmão Branham. Os 7 selos declararam que tudo isto era. Então foi revelado lá. O irmão Branham só não pôde explicar, mas revelou. E então o irmão Branham lá com a sua audiência, falando atentamente agora. Não percam isso.
E eles foram embora e perderam isso. 40 anos. Eles não puderam enxergar o que o irmão Branham diz aqui. 40 anos eles ouvindo o irmão Branham nas fitas. Apertando o play, apertando o play, apertando o play, apertando o play. E eles perderam o que o irmão Branham diz. Porque a voz dos trovões, ela é proclamada através do homem. Não através de fitas. As pessoas vão ouvir e não vão captar. Quando que o próprio homem estava pregando no púlpito e eles perderam isso. Eles perderam. Da mesma forma você tem que ver quando o pastor Osmar pregava a mensagem para nós. Falando as revelações, profetizando outra vez. Quantas pessoas perderam. Quando o pastor Osmar fala, se eu morrer antes do rapto, não permitam que esta doutrina permaneça no vosso meio, vá para a frente. Eles não puderam ouvir a voz dos trovões. Eles perderam isso, achando que vocês têm que ouvir somente os meus CDs. Isto não é doutrina certa. Quantos perderam isto, meu irmão? E hoje formam doutrinas e pensamentos contrários àquilo que o pastor Osmar ensinou para nós. Vocês entendem? Eu não perdi isso. Vocês não perderam isso. Certo, irmão? O eleito não perdeu isso. Deus deixou isso ali para nós. Certo, meus irmãos? Deus deixou isso para o eleito. Porque o eleito vai ouvir a voz dos trovões. Observe onde está a voz dos trovões. Você tem que ouvir a voz dos trovões. E a voz dos trovões estava em Brana. A voz dos trovões estava no Osmar, pastor Osmar. Observe onde está a voz. Certo, meus irmãos? Então, o irmão Branham diz aqui, olhem, quero dizer uma coisa, atentamente agora. Não percam isto. Quão tremendo da mensagem do sétimo anjo. Apocalipse 10, 7. Certo? Quão tremendo a mensagem do sétimo anjo. A trombeta do sétimo anjo. Quão tremendo, meu irmão. É a trombeta do sétimo anjo. É a mensagem do sétimo anjo. Quão tremendo. Atentamente. Não percam isto. Não percam isso. Atentos. Captem a voz. Quão tremendo da mensagem do sétimo anjo. Mensageiro do sétimo selo. Mensageiro do sétimo selo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quão tremenda esta mensagem, meu irmão. Do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Quão tremendo da mensagem do sétimo anjo. Mensageiro do sétimo selo. O segredo de Deus era o sétimo selo. Aí o irmão Branham fala assim, em Apocalipse 10, que nós lemos, era, lá em Apocalipse 10, 7, ele está falando do mensageiro, certo? Em Apocalipse 10, era o sétimo selo. Quão tremendo a mensagem. Só que eles não puderam ouvir a voz, meus irmãos. Eles não se atentaram para o que o irmão Branham estava dizendo. A pessoa vai na igreja, vai no culto e perde a voz.
perde a mensagem. Muitas vezes escuta o homem, mas não escuta a voz. Aquela voz que fala com o eleito. Que possamos ter graça diante de Deus para podermos não perder o que está acontecendo hoje. Porque no tempo do irmão Brana, perderam. No tempo do pastor Osmar, perderam. Ficaram presos na voz do irmão Brana. Literal. E formaram uma doutrina do aperto play. E perderam a voz dos trovões. Ficaram com a voz literal do homem e perderam a voz da revelação da mensagem. Da mesma forma que formaram uma doutrina em torno da voz literal do pastor Osmar, mas perderam a voz dos 7 trovões. A voz de Deus, a voz da revelação. Por isso, irmão Brana diz aqui, senhores, é este o tempo. Observem onde estavam as vozes dos trovões. Isto é uma responsabilidade da igreja. Do irmão, da irmã, do jovem, do ancião, de cada verdadeiro crente. É o eleito, irmão, que tem que observar aonde está aquela voz. Certo? É o eleito. É uma responsabilidade de cada um de nós. Agora, aquela voz, ela manifestou no irmão Brana, e depois, durante 40 anos, essa voz não manifestou mais. Porque ninguém ouviu aquela voz lá. Quando o irmão Brana pregou? Na América. Mas, no ano 2000, Deus levantou o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11. E então nós pudemos ouvir aquela voz novamente. Certo? E aqui nós pudemos ouvir essa voz. O que eles não puderam crer, porque não puderam ouvir a voz. Aqui Deus tem um povo que pôde ouvir esta voz dos 7 trovões. Deus tem um povo, Deus tem indivíduos que ouviu esta voz. Por isso que quando chega aqui, no ano 2000, o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, através do pastor Osmar, você vai ouvir aqui, ó, Apocalipse 10, 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo. Tornou a falar com João. Aquela voz que falou com João, através do ministério do irmão Brana. Aquela voz que falou com João, através do ministério do irmão Brana, tornou a falar com João, através do ministério do pastor Osmar. Aquela voz que falou com Apocalipse 10, 1 a 7, tornou a falar com Apocalipse 10, 8 a 11. Oh, isso é maravilhoso, é claro. Isso é claro, é luz. É nisto que nós estamos firmados, meus irmãos. É nesta voz. O irmão Brana diz, observe onde estavam as vozes dos trovões. Agora, as vozes dos trovões não pode estar em fitas. Porque dá confusão. A voz dos trovões manifesta através de homens. Através do ministério de João, que representa cada verdadeiro crente. Observe onde estavam as vozes dos 7 trovões.
Se você falar para mim que a voz dos 7 trovões, depois do irmão Branham, estava nas fitas, por que que ninguém então pregou que o Cordeiro saiu do trono? Por que que ninguém entendeu sobre a vinda do Senhor? Por que que ninguém nunca falou sobre o novo nome Branham? Porque eles não puderam ouvir a voz, porque a voz não estava nas fitas do irmão Branham. Eles ficaram com a voz literal do irmão Branham, apertando o play. E até hoje aperta o play, o ministério das fitas. Agora, a voz dos trovões não pode estar no ministério das fitas, porque também daria problema. Pensa para você ver. A voz dos trovões está no ministério das fitas ou está no ministério dos CDs? Com o pastor Osmar. Aonde você vai apertar o play? Isso é confusão. Por isso Deus não manifesta a voz dos trovões em gravador, em CD, em toca CD. Não, meu irmão. Deus manifesta a voz através do homem. Depois que Deus leva o homem, Deus manifesta aquela voz através de outros homens. O pastor Osmar foi muito claro. Não permita que essa doutrina vá para frente. Nós temos que pregar isso, meu irmão. Temos que pregar isso. Porque a voz falou, não permita que essa doutrina vá para frente. Porque ela vai enganar, ela vai levar milhões ao inferno. Meu Deus, tenha misericórdia desse povo, Senhor. Na última hora, meu irmão, na hora do arrebatamento, as pessoas serem enganadas com uma doutrina, quando o pastor Osmar fala, não permita que essa doutrina vá para frente, não permita. Irmão Adriano, eu estava lá no cantinho, lá no meu cantinho da igreja, e para mim, eu escutei aquela voz falando, irmão Adriano, não permita que essa doutrina vá para frente. Porque eu ouvi a voz, aquela voz que me mostrou que a era de Laodiceia terminou, aquela voz que me mostrou o último eleito já entrou, que o Cordeiro se converteu em leão, que a intercessão terminou, que o 7º selo já foi revelado, já foi cumprido, aquela mesma voz que me mostrou que João não é um homem. Eu ouvi aquela voz quando o pastor Osmar pregou, não há 2 João. Eu ouvi a voz dos 7 trovões. E a voz dos 7 trovões falou, João, eu escutei claro, você escutou também, né? João não é um homem. João é um ministério. Quando Deus leva o homem, o ministério continua. Ei, glória a Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Observe onde está a voz. A igreja tem que reconhecer. A igreja é o eleito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz dos trovões revelados. Ouvem a minha voz dos 7 selos revelados. Onde está aquela voz, meus irmãos? Vocês têm que reconhecer onde está aquela voz. Certo? Ah, a voz está nas fitas? A voz está nos CDs? Não. A voz está em homens. Porque tem que ser o Espírito Santo através dos homens para poder falar a mesma coisa. Não é a voz do homem, Branham. Não era a voz do homem, Osmar. Era a voz, meus irmãos, a voz de Deus. Aleluia. Por isso Deus tem que usar o homem. Porque você vai ter que ver que não é a voz do homem hoje. Não é a voz do homem Adriano. Não é a voz do homem Sinival. Não é a voz do homem Orlando, Sebastião José, Josué, Ivair. Não é a voz do homem, mas você vai ver a voz de Deus sendo profetizada através do homem. A mesma voz. Observe onde estavam as vozes dos trovões. A igreja é o eleito que tem que ver. Eu tenho que ver. Você tem que ver.
Porque João é um tipo de cada verdadeiro crente. E cada verdadeiro crente, ele ouve aquela voz. E ele procura aquela voz. Onde está aquela voz? Não está nas fitas. Porque 40 anos, ninguém ficou sabendo de nada. Se o pastor Osmar tivesse ficado com as fitas, nem o pastor Osmar sabia. Deus teve que levantar um homem para poder profetizar outra vez. Eles estão lá com o ministério das fitas até hoje. E Deus já levantou o homem, Deus já pregou outra vez, Deus já profetizou tudo para nós, Deus já levou o homem, e eles não sabem de nada ainda. Porque Deus deixou a América. Deus deixou a América. E quando Deus deixou a América, Deus veio para o Brasil. Porque Deus levantou um homem no Brasil. Porque Deus veio numa língua desconhecida, um idioma desconhecido. E esse idioma desconhecido era o português. Por isso que o irmão Brana nunca veio aqui. Foi lá na África, foi nos países, na Europa, mas nunca veio aqui. Nunca veio aqui. Porque aqui Deus ia levantar outro homem, pastor Osmar Rodrigues Costa. E através do homem, Deus ia manifestar, profetizar as vozes dos 7 trovões. Senhores, é este o tempo, parágrafo 305. Observem onde estavam as vozes dos trovões. Você tem que observar hoje, depois que o pastor Osmar morreu. Onde estão as vozes dos trovões? Porque a voz dos trovões, meus irmãos, não foi para o céu, não. Certo? As vozes dos trovões, quem foi para o céu foi o pastor Osmar. As vozes dos trovões, irmão Branco diz aqui. Observem onde estavam as vozes dos trovões. Não no céu. No céu houve o quê? Silêncio. Nenhum anjo ficou sabendo, nenhum arcanjo, nenhum serafim. Silêncio. O céu fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Por quê? Porque era a voz de Deus. E a voz de Deus estava na terra. A minha mãe diz aqui: observe onde estavam as vozes dos trovões. Não no céu, na terra, em Brana. A voz dos trovões estava na terra, em Brana. A voz dos trovões estava na terra, em João, no pastor Osmar. E a voz dos trovões está na terra hoje, através do quíntuplo de Efésios, que podem pregar e profetizar a mesma coisa que João pregou, que Brana pregou. É isso que a igreja tem que ver. Os trovões nunca falaram dos céus. Os trovões é a voz de Deus, irmão. A voz de Deus, Deus nunca falou do céu. Os trovões nunca falaram dos céus, falaram da terra, porque estava no homem. Os trovões falaram da terra. Querido Pai Celestial, te agradecemos nesta noite, Pai, maravilhosa, que o Senhor nos permitiu um pedacinho do regozijo da eternidade, Pai. Que o Senhor venha mais uma vez a cada dia sustentar esta família Brana através da revelação, através das vozes dos 7 trovões. Porque conforme a tua palavra diz, Senhor, conforme a era de Laodiceia, parágrafo 38, o teu profeta diz que são estes mistérios divinamente revelados que converterão o coração dos filhos aos pais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.